Para envelhecer com sabedoria, é preciso encarar as mudanças físicas e psíquicas com naturalidade. Com o passar do tempo, ficamos mais expostos a problemas de saúde, perda de papéis, de funcionalidade, de posição social. Por isso é preciso adotar desde já alguns hábitos saudáveis. Para saber como chegar à maturidade com saúde e qualidade, nós viemos até o consultório do Dr. Fábio Lete, aqui na cidade de Farroupilha. Tudo bem, Dr. Fábio? Bem-vindo ao programa Vida Saudável Unimed. Tudo bem. Dr. Fábio, como se manter ativo e disposto encarando esse processo de envelhecimento que é natural? Nos meios médicos é pregada uma receita mágica, que é comer menos, movimentar-se mais, ativar o cérebro, buscar a vida em grupo e perseguir alguma forma de espiritualidade. Essa fórmula realmente funciona? Olha, tudo isso que tu falaste realmente funciona, né? É um envelhecimento que as pessoas podem ter com qualidade de vida, porque às vezes não pensamos na longevidade, às vezes longevidade não significa qualidade de vida, e sim, normalmente a gente observa algumas pessoas com 100, 110 anos que vivem com uma boa disposição porque seguem algumas regras que é nesse sentido, de uma boa vivência afetiva, familiar, social, com uma boa alimentação, uma reeducação, então, na parte da alimentação e a própria questão do exercício físico, que isso eu acho que é fundamental. Nós temos um marcador de laboratório que a gente pode até dosar essa questão do estresse no trabalho, que é o cortisol, e aí a gente analisa por este marcador, a gente pode observar o quanto está alterando a parte metabólica, hormonal das pessoas. Então, realmente mostra-se nos estudos científicos que o fator estresse, o fator de ansiedade e a própria depressão, porque às vezes o estresse pode ser um sintoma já levando uma depressão, diminui a qualidade de vida das pessoas, podendo até levar a alguns problemas orgânicos, né? Referente à alimentação especificamente, é preciso mesmo controlar a ingestão de açúcar e de gordura? Quanto eles podem envelhecer? Olha, as pessoas, em primeiro lugar, têm que aceitar o envelhecimento, certo? Eu acho que isso é importante, aceitar como envelhecer bem, ter sabedoria em relação a isso, porque com o passar do tempo o nosso organismo envelhece, não temos fórmulas mágicas, não temos substâncias que podem retardar o envelhecimento. Temos algumas situações que as pessoas podem fazer uso ou algumas práticas para ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que assim, a visita ao médico periodicamente, isso é fundamental, é muito importante, né? Porque a partir daí tu pode fazer algumas prevenções com alguns exames de laboratório, de deficiências de algumas vitaminas, sais minerais e outros exames de laboratório, certo? Por exemplo, tu estavas falando antes na questão do açúcar. O açúcar, ele é grave, porque principalmente em pessoas que já têm este fator genético hereditário, por diabetes, não pode fazer o uso de alimentos que contêm açúcar, e os próprios alimentos a nível de farináceos, que na cadeia da degradação se transformam em açúcar, como massas, pães. Então tem que ter um certo cuidado na reeducação alimentar. Eu acho que tem que ter um equilíbrio dos alimentos, né? Frutas, verduras, legumes, isso é fundamental porque são ricos em vitaminas e sais minerais. Sempre digo que é importante se a gente conseguir encontrar essas verduras e legumes sem uso de agrotóxicos, porque a gente sabe que o agrotóxico ele pode causar alguma alteração na formação das nossas células, levando até doenças cancerígenas. Então, existem hoje nas feiras que se procuram no nosso dia a dia, frutas e verduras sem agrotóxicos. Então, a gente acredita que ali se pode achar e com uma qualidade, que vai trazer uma qualidade de vida melhor. E quanto ao exercício físico, qual deve ser a regularidade? Porque antes se falava em 1 hora diária, depois se falou sobre fazer exercício em dias alternados, quer dizer, em que ajuda, como deve ser? Exercício físico, eu vou generalizar, e claro que cada situação
temos que analisar o que realmente a pessoa, que tipo de exercício físico ela pode fazer. Por isso que eu digo que é importante fazer uma análise com o profissional médico, no sentido qual é o melhor exercício a ser feito, mas generalizando o exercício físico diário, né? Em torno de 4 a 5 vezes por semana, em torno de 1h30 a 2 horas por dia, é o fundamental. Aí acrescentando a questão da parte aeróbica, que previne de doenças cardiocirculatórias, problemas vasculares, e também na parte de exercício físico de peso, onde ajuda na questão de massa muscular, resistência física. E qual é o principal motivo que leva as pessoas a envelhecer mais rapidamente? São as doenças somáticas que, se não forem prevenidas e tratadas, ou é ainda o medo das limitações físicas? É aquilo que eu lhe disse antes. Eu acho que as pessoas têm que ter uma consciência do que é o envelhecimento, certo? Nós temos que estar preparados para isso, porque é o decorrer da vida, é uma função normal do nosso organismo. Não adianta dizer o fígado vai metabolizar menos, os pulmões vão ter uma resistência menor, uma menor oxigenação, e isso são questões próprias do meio metabólico hormonal, né? Orgânico nosso. Agora, claro que tem algumas situações que a gente pode prevenir. Quem é fumante vai ter várias consequências, não só a nível de pulmão, respiratório, com problemas cardiocirculatórios, problemas de neoplasia de bexiga, como o excesso da bebida alcoólica pode trazer alguns problemas hepáticos. Então, são situações que tem que ter uma vida, de certa forma, bem regrada. Até o meio social, de convivência social, afetiva, isso também é muito importante. A solidão, a angústia, a tristeza, tudo isso pode estar relacionado com algumas alterações de algumas substâncias a nível cerebral que estimulam, e pode haver um envelhecimento, às vezes, precoce, né? Então, é saber viver bem desta forma. Agora, claro que a gente tem que analisar sempre o fator genético e hereditário, que isso é tudo na vida das pessoas. Então, por isso que é importante você procurar o geriatra aos 40 anos, e não aos 60, 70. Não que não seja lá também importante, mas às vezes, chegando nessa idade, a gente vai tratar os sintomas, que as doenças já estão aí, então já estão cronificadas. Se você procurar o geriatra numa fase precoce, aos 35, 40 anos, que é onde se dá-se o início do envelhecimento, a gente pode fazer todo um trabalho genético hereditário e fazer algumas prevenções direcionadas para isso. E a sexualidade, qual é a sua importância para envelhecer com saúde? O que pesa mais, o ato em si ou a afetividade? A sexualidade faz parte, eu acho que faz parte das pessoas poderem se manter bem. Eu acho que é importante para algumas pessoas, é fundamental que ela possa existir, por isso que a gente tem que dosar os hormônios, no homem a testosterona, nas mulheres o estrogênio, para tudo isso manter-se com uma qualidade de vida aos 60 anos com uma boa sexualidade. E quanto ao sono, a expressão sono da beleza realmente faz sentido, porque é nesse período que ocorre a renovação das células, né? Quantas horas nós devemos realmente dormir para poder descansar, relaxar e levantar melhor? Existe o sono REM, que é o sono mais profundo, então normalmente em torno de 6 a 8 horas é o preconizado para ter uma qualidade de vida melhor, até porque o próprio sono é importante para manter-se bem com o sistema imunológico, a questão da memória, da concentração, está relacionada à questão do sono. E com o aumento da expectativa de vida, o Brasil começa a se preparar para receber, aceitar melhor essa população, cuidar dela? O Brasil já deveria estar preparado para isso. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, hoje, a vida média fica em torno de 76 anos, né? Nós estamos já sendo comparados com os países de primeiro mundo. Falando em Brasil, no geral, diminui um pouco em relação ao norte do Brasil. Então, eu acho que não existe ainda uma preparação completa no sentido de uma estrutura para pessoas da terceira idade, uma qualidade de vida melhor. Eu acho que o Brasil tem que investir mais, né, nessa situação.
Tá certo, doutor Fábio. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Eu conversei com o geriatra, o doutor Fábio Lete, aqui no programa Vida Saudável Unimed. A você, obrigada pela audiência. Nos encontramos na próxima edição, sempre com um assunto novo. Até lá!